Olha que interessante. Eu tenho uma apreciação imensa por um outro grande poeta, escritor alagoano, que esse ano, no dia 23 de dezembro, fará 10 anos da morte dele, que é Ledo Ivo. Ledo Ivo morreu no dia 23, de dezembro do ano de 2012, em Sevilha, na Espanha. E ele deixou uma obra magnífica na literatura brasileira. E um dos trechos dele que eu mais gosto, aliás, utilizei como epígrafe de um dos meus livros, como frase de entrada, é uma frase que tem muito a ver com a nossa reflexão hoje, quando Ledo Ivo escreveu: "O que sobra é a obra, o resto só sobra." Olha que coisa inteligente. O que sobra é a obra, o resto só sobra. Usando aí até o verbo espanhol, por coincidência, ele morreu na Espanha, mas o poema é muito antigo. Zozobrar é um verbo espanhol que é quando o barco vira, a jangada vira de cabeça para baixo, quando ela afunda. O que sobra é a obra, o resto só sobra. Nós que nesses tempos mais difíceis, mais angustiantes, vivemos situações que são muito doloridas, sabemos que a nossa vida, não só ela é frágil, como, acima de qualquer coisa, nós precisamos ser capazes de não torná-la pequena, tola, inútil, fútil. Aliás, exatamente porque eu sou da área de filosofia, vez ou outra, algumas pessoas nas entrevistas, nesses 2 anos pandêmicos mais fortes, perguntavam assim: "Professor, quando o senhor morrer..." Olha que pergunta boa para fazer para alguém da área de filosofia. Porque a morte estava, como está ainda, muito forte à nossa volta. Como na Vidas Secas de Graciliano, a morte é uma sombra que acompanha toda a história o tempo todo. A pergunta feita algumas vezes era: "Professor..." E essa é uma pergunta que um dia uma jornalista me fez numa entrevista de TV, mais direta. Difícil de responder. "Professor, no dia que o senhor se for, quando o senhor morrer, quando o senhor encontrar Deus, o que o senhor quer que ele fale para o senhor?" Olha que pergunta complexa. Primeiro tem um elogio na pergunta, que é a suposição de que é Deus que eu vai encontrar. Claro que é elogioso, dada as múltiplas possibilidades religiosas, você imagine, supor que é Deus já é um elogio. Independentemente do nome que se dê à fonte da vida, Deus, deuses, deusas, amor, tanto faz. Isso é uma questão indiferente quando se tem uma reverência à própria existência, independentemente do nome. Vou usar aqui o nome que ela usou, Deus. Eu gosto de lembrar da resposta que dei, porque ela é muito forte e eu queria partilhar com você, e tem a ver com a palestra. Porque ao perguntar o que o senhor quer que Deus fale, eu digo: eu quero que ele me encontre, olhe para mim e diga: "Valeu, Cortella. Valeu. Eu te entreguei um dom, um mistério, uma dádiva, que é a vida, e você não desperdiçou com tolice, evitou ser pequeno em exagero, não foi atrás de picuinha, de futrica. Escorregou às vezes, vez ou outra teve que fazer um esforço maior para não ser banal, para não ser tonto, para não ser egoísta. Mas, olhando a tua trajetória, posso eu..." Já pensou se ele me disse? "Valeu, Cortella." Valer. Fazer valer. O que sobra é a obra, o resto só sobra. E essa obra é aquela que você deixa, não no que apodrece, estraga, perece, mas aquilo que fica nas outras pessoas. Graciliano Ramos pereceu como corpo, como presencialidade física em 1953, continue em nós, como Ledo Ivo, como tantas mulheres e tantos homens na tua vida e na minha, que se foram e não foram, porque ficam na obra, ficam na vida que se buscou fazer ali o melhor, em vez de se contentar com o menor, quando era possível não fazê-lo.